Portal Metrópolis até confirmou que existia uma possibilidade de Nicolas vir para as próximas eleições para o Poder Executivo como prefeito de Belo Horizonte. O deputado que é mineiro, do PL de Minas Gerais, poderia vir como prefeito de Belo Horizonte, mas o partido e os aliados vêm ali dando conselhos para que ele se torne um pouco mais maduro, um pouco mais sério, que mude um pouco o perfil para vir aí candidato ao cargo do executivo, né? Vai ter que mudar um pouquinho. Pois é, o conselho e a coluna do Igor Gadelha deu que ele teria recebido esses conselhos de assumir mais papéis estratégicos, relatoria de projetos importantes, mas, como você falou, não é bem assim que a gente tem visto. Na própria semana passada, nós estávamos aqui acompanhando, transmitindo ao vivo a ida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Câmara dos Deputados, a uma audiência pública de 2 comissões, e o Nicolas, o deputado Nicolas, foi justamente ele, junto com o deputado Carlos Jordi, foram os pivôs do que a gente viu que aconteceu lá, que o ministro acabou tendo que ir embora, enfim, toda aquela confusão que aconteceu na comissão, e foi porque o Nicolas fez uma pergunta, foi bastante duro com o ministro, mas depois foi embora, e o ministro rebateu, chamou a postura de molecagem, né, e aí ele voltou e aconteceu toda uma confusão e, enfim, mais uma vez ele protagonizando uma polêmica, né, Neila, que é justamente o que esses aliados têm dito, que ele deveria focar menos nessas polêmicas e focar mais nesses assuntos mais importantes. É o que a gente quer observar agora, se o deputado vai apostar nessa linha ou se ele vai seguir ainda protagonizando esses vídeos e tudo mais, que a gente sabe que é uma estratégia. Enfim, ele é muito bom nessa questão dos vídeos, viralizar nas redes sociais. Enfim, a gente já viu vários da questão da taxação, da Shopee, do INSS, enfim, vários vídeos dele que viralizaram e que o PL acaba contando bastante com isso também para continuar forte nas redes, protagonizar certos debates. Ele que deixou claro que, inclusive, se pudesse voltar no tempo, não faria. Aquele episódio da peruca amarela, né, aquele protesto da peruca amarela em plenário lá na Câmara dos Deputados, que isso vem repercutindo até hoje. Aliás, várias coisas vêm repercutindo aí do deputado, que é muito bom de mídia social. Como você bem lembrou, há pouquíssimo tempo, o último dos episódios foi com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Numa reunião de 2 comissões na Câmara dos Deputados, o ministro Fernando Haddad foi convidado para prestar esclarecimentos sobre o decreto que aumenta o imposto, que aumentaria o IOF. Fato é que isso nem foi discutido, sequer foi discutido nessa comissão, porque eles ficaram discutindo quem era maduro, quem não era maduro. O ministro Fernando Haddad deixando claro que Nicolas pretende se apresentar como um parlamentar mais maduro, mas não foi o que aconteceu. Então, houve essa divergência entre o ministro, Nicolas e outros parlamentares da extrema-direita, parlamentares do PL. No final, o Nicolas saiu, até falou com você, né, Camila? No final, ele saiu dessa comissão e disse que, inclusive, agradeceu, né? Agradeceu o ministro. Obrigada, ministro, porque agora eu tenho vários cortes para repercutir nas redes sociais. Exatamente. Foi exatamente o que ele agradeceu e reforçou essa questão das redes sociais, enfim, que ele ia publicar. E é o que muito do trabalho dele acaba a projeção que ele ganha acaba se pautando muito nessa presença forte dele nas redes, que é justamente o que os aliados dele têm aconselhado, dele também focar no trabalho lá dentro da Câmara. Então, os próximos passos que ele vai tomar vão definir bastante essa imagem que ele tem perante a sociedade, perante os eleitores. Inclusive, se ele estiver presente, por exemplo, na CPMI do INSS, vai ser justamente um desafio, um momento para a gente observar a postura dele, como que ele vai apostar e se posicionar nesse cenário, né? Nessa situação. Semana que vem, Camila, a gente pode esperar alguma votação expressiva no Congresso? Então, Neila, justamente semana que vem, nós temos na terça-feira, tem o São João, então na próxima semana, a princípio, a Câmara segue um pouco mais tranquila em relação a pautas, a votações. A expectativa é que
o presidente da Câmara, Hugo Mota, nomeie o quanto antes esse relator da CPMI do INSS, então que defina o nome de quem vai assumir esse cargo. Isso, digamos, é o que a gente tem de mais expressivo, assim, mais relevante, de expectativa de que aconteça. Na próxima semana, talvez, como eu falei também, ainda não tem uma data definida, mas talvez aconteça uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, então pode começar a correr o prazo da deputada Carla Zambelli, mas a princípio a pauta mesmo do que vai ser votado no plenário, na Câmara dos Deputados, segue sendo essa pauta remanescente, que é o que vem de semanas anteriores que não conseguiu ser votado, então vai ser votado na próxima semana, e que são projetos um pouco menos importantes. Esses projetos muitas vezes acabam sendo projetos chamados de consenso, então que não existe uma divergência muito grande entre os deputados, então são pautas menos polêmicas, menos, não vou dizer menos relevantes, mas menos polêmicas mesmo, que acabam unindo mais os deputados, né? Pautas mais frias. Mais frias, exatamente. O que não vai estar frio é a canjica, o quentão do São João do Nordeste, onde os parlamentares vão, inclusive parlamentares que nem são do Nordeste, viu? Eles vão fazer campanha, porque a eleição está batendo aí na porta. Agora, minha pergunta é, será que entre um quentão e outro, uma canjica e outra, vai ter aí a escolha do nome do relator da CPMI vai ser entre um quentão e outro, Camila? A nossa expectativa é que esse nome saia o quanto antes para a gente conseguir entender um pouco qual vai ser o rumo da CPMI, né? E a gente segue acompanhando. Vamos ver se até semana que vem temos esse nome, é a expectativa, até para que a gente possa render esse assunto e ir atrás desse novo relator, de uma proposta que é tão importante para o país. Esse assunto não morreu, viu, gente? Todos os dias ainda tem matéria no Portal Metrópolis repercutindo a farra do INSS. Lembrando que essa farra do INSS foi descoberta aqui pelo Portal Metrópolis, e as matérias do Metrópolis foi que levaram à investigação da Polícia Federal. Matérias desde 2023, viu? Camila, obrigada, viu? Obrigada. Descansa aí no fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Obrigada a você, Neila. Até semana que vem.